Venezuela se conecta con el mundo lusófono. Llega la 6ª edición de nuestro encuentro virtual de escritores. Del 26 al 30 de diciembre celebramos la lengua que une continentes. Este año, el encuentro rinde homenaje a Camilo Castelo Branco, la pluma que forjó el romanticismo portugués. 5 días de diálogos con voces contemporáneas de 3 continentes. Desde Portugal, João Paulo Braga e Isabel Millanas Machado. De Brasil, la narrativa audaz de Marcia Barbieri. Profundizaremos en Mozambique con Amose Mukabele y en Cabo Verde con el premiado José Joaquín Cabral. Una ventana a la diversidad literaria y una plataforma que impulsa el portugués en Venezuela. Asiste de forma gratuita y virtual todos los días a las 6 de la tarde. Hora de Venezuela. Descubre la lengua del futuro. Queridas e queridos lusofalantes, é com grande prazer que me uno a este 6º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Iniciativa que tanto dignifica a nossa língua comum e que reúne vozes criativas de diferentes geografias. Agradeço aos organizadores, a equipa da Embaixada de Portugal, a coordenação do ensino português na Venezuela e o Correio da Venezuela. Agradeço também o apoio do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, no Brasil, mais conhecido como Flipoços, que todos os anos nos ajuda a estabelecer o contacto com diferentes escritores da língua portuguesa. Este ano o encontro rende homenagem a um dos mais reconhecidos escritores portugueses, Camilo Castelo Branco, nascido há 200 anos. Falar de Camilo é falar de um vulcão de letras, um gênio narrativo que capturou como poucos a alma e os dramas da sociedade portuguesa do século XIX. Camilo foi capaz como ninguém de traçar um extraordinário retrato humano do seu tempo, através da paixão tempestuosa do humor de perdição, da ironia mordaz de A Queda de um Anjo e da crónica social de Novelas do Minho. Foi um mestre da palavra, esculpindo-a com fúria, humor, erudição e profunda sensibilidade. Relembrá-lo hoje é reafirmar a perenidade de um património literário que nos funda e nos inspira, mostrando a força da língua para explorar os abismos e as alturas do coração humano. E é precisamente sobre esta língua portuguesa, a herança que Camilo tantas vezes levou ao paroxismo da beleza, que quero refletir convosco. Ele é o grande elo e o espaço comum que hoje nos congrega virtualmente, a lusofonia. A lusofonia não é um conceito estático ou geográfico, é um universo dinâmico, plural e em constante renascimento. É um oceano de sotaques, realidades, histórias e sonhos partilhados por milhões de pessoas em todos os continentes. Hoje, o português é uma língua global, falada por cerca de 260 milhões de pessoas, com uma projeção crescente no mundo da cultura, dos negócios, da ciência e da diplomacia. A sua verdadeira riqueza também está no que os escritores participantes neste encontro fazem com ela. De diferentes países, continentes e contextos culturais, tomam a mesma língua de Camões, Camilo, Pessoa, Jorge Amado, Clarice Lispector e Mia Couto e moldam-na para expressar as suas realidades únicas, para criar uma nova poesia, nova ficção, novos olhares sobre o mundo. Cada um de nós é protagonista do milagre que é fazer da nossa língua comum uma casa com janelas abertas para a infinita diversidade humana. Somos os legítimos herdeiros e os inovadores desta tradição. Antes de terminar, num espírito de fraternidade e de festa, gostaria de me dirigir algumas palavras especiais. À querida comunidade portuguesa que vive na Venezuela, que tanto contribui para o estreitamento dos laços entre os nossos povos, envio um abraço muito forte e a certeza de que Portugal vos tem sempre no coração. Ao público venezuelano, com quem Portugal partilha uma longa e profunda amizade, expresso a minha mais sincera e fraternal saudação. A todos vós, neste final de ano, desejo do fundo do coração um bom Natal, repleto de paz, saúde e alegria partilhada entre família e amigos. Que a luz desta quadra ilumine os vossos lares e os vossos espíritos. E que o ano novo de 2026 vos traga a todos um caminho de esperança, de realizações e de encontros frutuosos
continuando a construir pontes através da palavra, da cultura e da amizade. Muito obrigado, Feliz Natal e um próspero 2026. Viva a lusofonia, viva a língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês nos estiverem a ouvir. Meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino português aqui na Venezuela. Bem-vindos ao sexto encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela, que já é o sexto ano. Este evento é um evento que tem o apoio da Embaixada de Portugal em Caracas, do Instituto Camões, da Coordenação de Ensino Português na Venezuela, do Correio da Venezuela e também do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, no Brasil. Bem-vindos a todos. Esta é uma entrevista na qual temos o prazer de falar com José Joaquim Cabral, escritor cabo-verdiano, que eu aproveito para agradecer ter aceito o convite, por estar aqui connosco e falar para a audiência venezuelana, hispano-americana, todos aqueles amantes da literatura feita em língua portuguesa que se estão a conectar connosco. Obrigado, José. Eu é que agradeço imenso, é meu nome e é nome dos grandes escritores cabo-verdianos que me antecederam e nos quais eu me inspiro. Muito bem. Eu vou ler um pouco sobre José Joaquim Cabral, que nasceu em 1962, na ilha de São Nicolau. Depois de concluir os estudos liceais na cidade do Mindelo, em São Vicente, formou-se em Administração de Empresas em 1990, no Brasil. Foi quadro do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, exerceu funções de direção do Instituto Nacional de Estatística, ocupando-se com questões de planeamento, ambiente e desenvolvimento no município de Tarrafal de São Nicolau. Atualmente exerce funções no Conselho de Administração da Escola do Mar. Passou ainda pelo gabinete do Ministro do Mar, onde foi assessor. Atualmente, José Joaquim Cabral exerce funções no Conselho de Administração da Escola do Mar. Em 2022 foi distinguido por unanimidade do júri com o romance Destino Asiago, pela quarta edição do Prémio Literário Arnaldo França, atribuído pela Imprensa Nacional Casa da Moeda com a Imprensa Nacional de Cabo Verde. José Joaquim Cabral já publicara em 2019 o romance Acushnet Avenue, em 2014 o romance histórico Caminhos que Trilharam os Livros, Caminhos que Trilharam e também os livros Saudades de Nha Terra Seniclau. Isto foi 1, 2 e 3 em 2008, 2009 e 2012, e a biografia Padre Gesualdo Fiorini, italiano de São Nicolau, cidadão, em 2006. A parte de escritor, ele integra o Conselho Científico Museu da Pesca de Cabo Verde, é membro do Comitê Consultivo Cabo-Verdiano do Museu da Baleia de New Bedford, nos Estados Unidos, e faz parte da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. Colaborou em projetos audiovisuais como O Velho Caminheiro, que é um documentário realizado por Jean Gomes em 2014, e Cabo Verde, Uma História Submersa, que também é um documentário realizado por Emanuel de Oliveira em 2017. Depois de leitura deste excelente currículo, trajetória brilhante, José, a sua vida profissional esteve profundamente ligado ao mar, às pescas e também ao desenvolvimento do seu país, Cabo Verde. De que forma é que esta experiência concreta com a realidade do seu país molda o seu olhar como romancista e ao mesmo tempo fornece matéria-prima para as suas histórias? Bom, cumprimento a tua audiência. É com muito prazer que eu levo a literatura cabo-verdiana ao mundo através do vosso programa. Uma rápida correção, já não estou na Escola do Mar, eu estou neste momento no Instituto do Mar e a representar o Ministério do Mar na minha ilha de São Nicolau. Com relação à minha escrita, absolutamente. Ela tem muito das minhas vivências e as minhas observações do mundo, as reflexões que eu vou fazendo na minha vida profissional. Sobretudo na minha terra, São Nicolau, eu propus-me a recuperar a história negligenciada de Cabo Verde, temas extraordinários como a baleação. Os cabo-verdianos tiveram uma extraordinária presença na baleação internacional,
que os levou aos 4 cantos do mundo, é um tema mal estudado no nosso país. Eu fiz umas incursões pela deportação do regime português, que aconteceu também na minha ilha São Nicolau. É muito, muito estudado a deportação que se fez para Tarrafal de Santiago, mas não se fala da deportação que aconteceu antes do Tarrafal de Santiago, na ilha de São Nicolau. E entro pela história recente, a história contemporânea do meu país, naturalmente é sede de ficção. Como eu disse no início, tudo resultante das minhas preocupações, daquilo que me inquieta, questões hoje em dia que temos de preservação dos oceanos, uma necessidade que nós temos todos de preservar os oceanos, como fonte de alimentos, se quisermos, do oxigênio que nós respiramos, e nós andamos a destruir esse mar. Então, diria que a minha vida profissional está intimamente ligada àquilo que eu escrevo, sim, absolutamente. Sim. José, recebeste em 2022 o Prémio Literário Arnaldo França, com o romance Destino Asiago, escrito com o pseudónimo Beto Isabel. Na altura disse que era um tributo à terra de grandes escritores e uma honra por dar continuidade à chiquinhagem que Baltasar Lopes não pôde realizar. Pode explicar-nos melhor este diálogo que o seu livro estabelece com o clássico Chiquinho? E o que é que significa para si este encontro com a linhagem literária cabo-verdiana? Porque mesmo no princípio falou em nome dos escritores cabo-verdianos. Sinto que há uma ligação entre o Zé como escritor, que também gosta de honrar e prestar um tributo ou uma homenagem àqueles que estiveram antes de si também escritores cabo-verdianos. É assim, nós temos, como eu referi, uma parede de escritores famosíssimos. Um deles é o José Lopes, que vem a ser galardoado pelo Charles de Gaulle, pelo imperador japonês, pela Suíça. Nós estamos ainda no século XIX, com os nós chamamos pré-claridosos, alguns dos quais vão caindo no anonimato. Depois tivemos outra geração dos chamados claridosos, a partir de 1936, em que se incluem o Baltasar Lopes, o Manuel Lopes, o Jorge Barbosa e outros, que nos legaram uma responsabilidade muito grande. E, por algum tempo, nós negligenciámos, havia outros problemas, a luta pela independência, a consolidação da independência, e, felizmente, veio a surgir mais recentemente escritores como Armando França, o Germano Almeida, que são prémios Camões, e que nos incentivaram, de algum modo, a recuperar essa tradição de escrita que Cabo Verde teve nos anos anteriores. O Baltasar Lopes escreveu em 1947, aliás, antes disso, Chiquinho veio a ser publicado na revista Claridade em Excertos, e em 1947 ele publica esse célebre romance Chiquinho, que é o início da verdadeira literatura genuinamente cabo-verdiana. Ele escreveu Chiquinho numa linguagem que nós chamaríamos o português cabo-verdiano, ou, se quisermos, crioulo aportuguesado, ou o inverso. Baltasar teve problemas sérios nessa altura. Houve intelectuais que propuseram, inclusivamente, a erradicação do livro de circulação, porque o livro era mal escrito. Havia aquela ideia que o português era o português de alfacinha, o português falado em Lisboa, e o resto não era português. Bom, Baltasar resistiu contra isso. Ele era um filólogo renomado, que terminou o curso em Lisboa com honras de 18 e 19 valores, resistiu, e o Chiquinho, entretanto, fez o seu percurso. Hoje em dia, apraz-me a registrar que o Chiquinho é um clássico da literatura lusófona, estudado em todas as escolas onde se estuda o português, traduzido para vários idiomas. Mais recente foi em Portugal, nos Estados Unidos, por Carlos Almeida e outros, mas foi traduzido por Michel Laban, em Sorbonne, foi traduzido por Enzo Barca, na Sapienza de Roma, e outras traduções
para que fosse estudado. Eu descobri, muito recentemente, isso foi em 2018, que o Chiquinho, afinal, estava incompleto. O Baltazar Lopes da Silva tinha pretensão de se deslocar aos Estados Unidos, porque o Chiquinho acaba exatamente com o embarque do personagem principal, Chiquinho, para os Estados Unidos, e o livro acaba aqui, porque ele tinha pretensão de ir residir temporariamente nos Estados Unidos para se inspirar e escrever a continuação de Chiquinho, mas não o pôde fazer, por várias razões, entre as quais a perseguição da polícia política de Salazar, que já o tinha sobre suspeitas, e proibiu-lhe de sair de Cabo Verde nessa altura, e o Chiquinho, portanto, permanece incompleto até 2019, quando eu publiquei um romance de continuação que eu dei o título de Acushnet Avenue, que é o título que exatamente Baltazar tinha escolhido para dar à obra que escreveria nos Estados Unidos. Portanto, aproveitei esse mesmo título, que por acaso é o nome da baixa de New Bedford, onde residiam muitos cabo-verdianos, a cidade onde certamente ele iria se instalar caso tivesse podido ir aos Estados Unidos. Eu dei esse título e o livro fez o seu percurso. 2 anos depois, com a pandemia, decidi dar continuação a Acushnet Avenue, que eu dei um título que eu escolhi, é uma expressão do Baltazar, Destino Azíago, ou Destino Aziago, que felizmente deu certo, e veio a ser um prémio Arnaldo França, que consagrou um escritor cabo-verdiano. Não me sinto vaidoso por isso. O gáudio que me dá é de ver um escritor cabo-verdiano, por acaso não sou sequer o único. Evan Rocha venceu o prémio também. É um prémio dirigido aos cabo-verdianos. O Joaquim Arena venceu outros mais, já vai na 6ª ou 7ª edição, e permite recolocar a literatura cabo-verdiana num pedestal mais alto. E isso eu atribuo e reconheço com esse prémio o mérito que tiveram os que me antecederam e que procuro honrar com a minha escrita. Até porque o meu português, a minha forma de escrever, é a mesma do Baltazar Lopes. Hoje em dia já não há problema. Um dos membros do júri é uma senhora. Eu perguntei como é que ela terá lidado com o português cabo-verdiano. E ela me respondeu tão somente que hoje em dia as academias já aceitam variantes do português. E, portanto, já caiu por terra aquela ideia de que apenas tínhamos um português. Felizmente também porque um senhor conhecidíssimo, o Dr. Alberto Carvalho, fez uma tese de doutoramento em Lisboa a dar conta da contribuição que o Baltazar Silva terá dado à literatura cabo-verdiana com essa forma diferente, diversa, de escrever o português. Portanto, eu estou em paz comigo mesmo e faço justiça àqueles que vilipendiaram o Baltazar naquela altura. Muito bem. José, acaba de ser um dos 4 escritores lusófonos contemplados com uma bolsa de criação literária do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Passou um período em Braga, Portugal, a pesquisar para um romance sobre São Nicolau nos anos 30. O que é que descobriu ou revisitou durante essa residência que foi fundamental para a nova obra? Como foi trabalhar sobre a história da sua ilha a partir de outro território, neste caso lusófono, em Portugal? Sim. Eu vi o concurso e fiz uma proposta porque eu tenho exatamente em construção, aliás, já a obra está pronta, um romance de época e que tem alguns personagens vindos de Portugal, exatamente da região do Minho, de Braga, e tinha algumas inquietações. O que é que motiva um português da metrópole? Eu sabia que um deles, por exemplo, nos quais eu me inspirei, o Conde Bolsas, era de uma família nobre e tinha inclusivamente um futuro brilhante em Portugal, e decide abandonar a metrópole e ir para uma colónia paupérrima à altura, sem energia elétrica, sem água canalizada, com dificuldades até de alimentação,
fomes, inclusivamente. O que é que motiva um ser humano a se aventurar tanto? Eu tinha algumas dúvidas e eu não conhecia bem a origem destes senhores, porque também o Conde Bolsas, estando em São Nicolau, convida um outro personagem, que seria o Padre Miguel, a ir trabalhar com ele em São Nicolau. E esse jovem padre também se aventura, abandona a família e vai para lá. Eu tinha essas inquietações e propus que me fosse facultada essa bolsa e eu acabei vencendo. Eu fui a Braga, fui ao Porto também, sobretudo a Braga. Eu fui conhecer os locais de onde eram os oriundos dessas pessoas, como é que eles viviam, quais é que eram as suas motivações. Estive à conversa com o antigo primaz e arcebispo de Braga, Dom Jorge Ortiga, com quem conversei longamente no seminário São Pedro e São Paulo, onde ele reside neste momento, e ajudou-me a compreender as motivações de um sacerdote, o desapego a coisas materiais e a entrega que eles fazem. Permitiu-me isso também. Eu fui visitar o Santuário do Sameiro, também em Braga, Sim. e lá também estive à conversa com o Padre Delfim, que é o atual reitor, e pude também compreender, e essa residência ajudou-me profundamente a informar o antes de Cabo Verde desses dois personagens. Conhecia muito bem a vivência deles em São Nicolau, mas desconhecia o anterior. E pude, sim senhor, repito, melhorar a parte psicológica desses dois personagens, das duas figuras nos quais me inspirei para compor esses dois personagens, através dos quais eu procuro contar uma relação que houve entre Cabo Verde e a sua metrópole nesses tempos. Estamos nos anos 20, anos 30, anos 40, os desassossegos e o romance. Espero não criar nenhum celeuma, mas é um romance de época através do qual eu procuro também trazer à tona a parte menos bonita da fotografia. Dessa época aqui, estamos a falar do célebre Seminário Liceu de São Nicolau, estamos a falar da presença do bispado em São Nicolau. É uma época muito bem fotografada, muito estudada, muito bem referenciada, porém, a minha constatação é que mandaram para debaixo do pano aspectos menos agradáveis. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer justiça, isto não é papel do autor, mas tão somente de trazer para a ribalta aquelas pessoas feias que foram mandadas para trás, tirar debaixo do tapete aspecto menos conhecido. O Conde Bolsas, felizmente, e o Padre Miguel são dois sacerdotes que se celebrizaram de boa índole, mas tivemos também, do tempo deles, sacerdotes icônicos de má memória. Um deles é um famoso José Correia, um outro é o cônego Coimbra, de que existem referências um pouco complicadas. E o meu livro, sem entrar nos podres da Igreja nesse tempo, procura resgatar aquilo que era a realidade da época. Bom, acho que não há de criar problemas, tanto mais que o próprio Papa Francisco, o falecido Papa Francisco, andou a denunciar a pedofilia na Igreja e outras práticas menos ortodoxas. Portanto, o meu livro não estará a cometer nenhuma heresia. Sim, respondendo à sua pergunta, termino dizendo que a residência permitiu melhorar muito esse personagem e, em certo modo, enriquecer a obra, que até já tem editora. Espero que saia neste ano já. Ok, muito bem. A sua obra também, José, navega entre diferentes géneros, ou seja, neste caso, um romance histórico, caminhos que trilharam, também biográfico, porque a história de vida do padre Fiorini, a ficção contemporânea da diáspora, como a Crusted Avenue, e a crónica da fé do soldado da minha terra, que faz-me lembrar aquela célebre música da Cesária Évora, não é? Em que ela cantava também algo como Soldado da minha terra sem igual, não é? São Nicolau, não é? São Nicolau.
Como é que gerem estas diferentes vozes narrativas? Existe um fio condutor que une todo este trabalho? Eu comecei a escrever numa circunstância um bocado estranha. Não tinha pretensões, até um padre chamado Gesualdo Fiorini me incentivar a escrever a biografia dele quando ele sentiu a morte à porta. Escrevi a biografia dele, deu certo, felizmente, e então ganhei coragem e escrevi pequenos textos de 10 contos que compõem a coletânea Saudade de Minha Terra, São Nicolau, contos pequenos. Deu certo também, aí ganhei coragem, depois da terceira edição desse livrinho, eu disse, vou continuar. Então escrevi um romance que é essencialmente a imigração cabo-verdiana, caminhos que trilharam, os diversos caminhos da imigração cabo-verdiana. Nós somos um povo que, tal como os judeus, está nos locais mais inimagináveis do mundo. Primeiro, através da pesca da baleia, os cabo-verdianos embarcaram na caça da baleia ainda no final do século XVIII, estiveram por quase 200 anos nessa atividade, e é sabido que uns e outros que não se davam bem com o mar fugiam das embarcações e fixavam-se em locais como a Nova Zelândia, como a Alasca, como a Irlanda, como Patagónia, como a Argentina, Brasil e para todo o lado. Depois do fim da baleação, os cabo-verdianos retomaram outros rumos, como a Holanda, a Europa, a costa africana. Fomos parar a Itália pelas mãos desse padre cabo-verdiano, Gesualdo Fiorini, nos anos 60. Então decidi escrever um romance que contasse os diversos caminhos da imigração cabo-verdiana, inclusivamente, já agora, o livro Caminhos que Trilharam termina com um capitão cabo-verdiano a desembarcar em Caracas e a viajar para Cabo Verde. Uma coincidência interessante que coloca Caracas no caminho da imigração cabo-verdiana. Esse não estava lá imigrado, estava apenas a bordo do navio mercante cabo-verdiano, mas sabemos muito bem que Cabo Verde forneceu muitos escravos para a América do Sul, inclusivamente para a Venezuela. Muitos escravos africanos terão ido a partir de Cabo Verde para a América do Sul, éramos muito apetecidos, sobretudo no Brasil. O escravo ladinizado em Cabo Verde era muito apetecido no Brasil e certamente nas colónias outras da Espanha na América do Sul, porque já iam a falar os rudimentos do português e, portanto, valiam até muito mais. Mas esse romance, Caminhos que Trilharam, abriram as portas para um novo género. Portanto, parti depois para a Cusnet Avenue, Destino Asiago, e o próximo livro vai ser dado à estampa pela Ilhéu Editora. Será também um romance com mais fôlego, um romance de época. Confesso já me sentir mais à vontade e com alguma segurança nesse domínio, e pretendo por agora ficando pelo romance, que está a me dar mais gosto neste momento. Sim. Fizeste-me lembrar, José, há trabalhos linguísticos que falam das semelhanças que existem entre, por exemplo, o papiamento de Curaçao aqui no Caribe, frente às costas da Venezuela, e o crioulo de Cabo Verde. Deve haver uma ligação ali de correntes de seres humanos que foram trazidos para o Caribe, provenientes de Cabo Verde, foram trazidos por portugueses que traziam essas cargas humanas aqui para a Hispanoamérica e para o Caribe. Claramente, é uma história de uma memória, mas que nos liga certamente ao Caribe. Sim, isso está mais do que estudado. O crioulo cabo-verdiano, o crioulo de Curaçao, Aruba, tem a mesma base, e dizem-me que, inclusivamente, Curaçao, que muitas pessoas confundem vendo coração, não deriva, o termo não deriva de coração, deriva de cura, de escravos que iam daqui de Santiago e que foram deixados com escorbuto para morrerem ali na ilha, mas ao encontrarem frutas e verdes recuperam-se e afinal não morreram e ficaram lá. Portanto, a ilha que de cura, daí a palavra Curaçao. Sim, é conhecido que, referi-me há pouco,
que muitos escravos iam da Ilha de Santiago, até porque é sabido que Cabo Verde, a abolição do comércio de escravo, prevaleceu em Cabo Verde, mesmo após a abolição da escravatura, a partir da Cidade Velha, que obriga a criação de uma comissão mista para a abolição da escravatura. Por acaso, comissão mista de que não se fala. Eu recuperei esse aspecto, acho que em Acushnet Avenue, eu recuperei essa circunstância de ter havido em Cabo Verde, tal como em Cuba, no Brasil e na costa africana, uma comissão mista para a abolição da escravatura, que não havia jeito de terminar o tráfico negreiro a partir de Cabo Verde e que tinha à frente o juiz, o advogado Charles Pettingill. E, portanto, muitos escravos, sim, do Caribe e da América do Sul terão ido a partir de Cabo Verde e até tardiamente, sim. Sim. José, como vê o panorama literário cabo-verdiano atualmente? Que novas vozes, tendências ou desafios identifica para os escritores das ilhas hoje, tanto em Cabo Verde como também na diáspora? Existe também uma literatura cabo-verdiana produzida na imensa diáspora que vocês têm? Sim, eu referi-me a um passado glorioso do nosso país. Nós tivemos escritores, os pré-claridosos, final do século XIX, os claridosos já no século XX, 1936 em diante e por aí fora, grandes escritores capazes de ombrearem qualquer um dos notáveis portugueses, até brasileiros, o Baltasar Lopes da Silva, o Manuel Lopes, o José Lopes, o Eugênio Tavares, Pedro Cursinho de Azevedo e vários outros, estão à altura de ombrear com qualquer um desses notáveis. Eu referi que depois Cabo Verde tem muitos problemas, luta pela independência, consolidação do país, etc. Tivemos uma quebra que felizmente veio a se recuperar. Não é por acaso que nos anos mais recentes Cabo Verde venceu, referi há pouco, 2 prémios a Camões, o Arménio Vieira e o Germano Almeida, que são prémios Camões, a mais alta distinção do panorama lusófono, diz-nos que nós estamos no bom caminho. Têm surgido outros, o Evan Rocha, o Joaquim Arena, um escritor também bastante galardoado já, né, em prosa, mas o José Luís Tavares na poesia e vários outros. O Prémio Renan de França acabou de ser vencido por um cabo-verdiano radicado nos Estados Unidos, que por acaso não conheço, mas a literatura cabo-verdiana, aos poucos, começa a ganhar o espaço que teve no contexto da lusofonia, da CPLP, e isto dá-me um grande prazer. Tem despontado outros jovens escritores e, infelizmente, devo dizer, é extraordinariamente difícil publicar no nosso país. Os leitores escasseiam cada vez mais. Acredito, imagina que no meu país não há um único prémio literário neste momento que desse alguma motivação ao jovem para escrever. O Prémio Renan de França tem sido um bálsamo e através da Real de França têm surgido outros leitores, inclusive outros escritores, esse senhor que acaba de vencer o prémio nos Estados Unidos, mas há poucos incentivos à publicação literária e não ajuda muito, mas escritores, sim, temos tido. Eu dou conta de uma circunstância que me inquieta e eu procuro recuperar nas minhas obras, que é temas contemporâneos. É a altura, portanto, o Joaquim Arena, que eu referi há pouco, e outros, eu próprio, eu fui pegar na baleação. A baleação acabou há 100 anos. Mas já em Destino Asiático, eu propus-me a trazer à tona temas contemporâneos. Em Destino Asiático vais encontrar temas como a luta de libertação de Cabo Verde, a independência de Cabo Verde de há 50 anos, inclusivamente a abertura política do país ao multipartidarismo, à liberdade e democracia. São temas muito recentes e que já deveriam estar, se não na história. Eu não faço história por história, mas em sede de ficção literária, eu procuro trazer esses temas
porque me parece que se não pegarmos desses temas, daqui a pouco, com a grande quantidade de informação que recebemos a todo momento, estes temas poderão ser catapultados e perdermos muito daquilo que é a nossa história recente. Portanto, já vamos a 50 anos de independência, temos alguma literatura sobre isso. O Germano Almeida publicou alguns livros sobre esses temas e não me lembro agora de muitos temas mais que abordem a história contemporânea de Cabo Verde. Eu propus-me a fazer isso e eu quererei continuar a contar na minha literatura, na minha escrita, temas mais contemporâneos, como os que eu referi aqui, e se tiver apoio à publicação. Claro. José, tendo uma visão ampla da cultura lusófona, como analisa o lugar e a força das literaturas africanas em português, dos diferentes países, dos palopes, não é? No cenário global? Que contributo achas que elas trazem para o universo da língua portuguesa? Na tua opinião, como escritor? Sim, absolutamente. E eu sinto alguma vontade para falar disso. Nós sabemos que a história africana, designadamente dos países de língua oficial portuguesa, foi essencialmente a história contada por quem? Pela potência colonizadora. Claro. Que conta à maneira dela, certo? E há muita coisa omissa. Há muita coisa omissa e teremos de ser nós, os lusófonos, a resgatarmos essa parte omissa. Eu propus-me a isso. Portanto, repito, o escritor não é historiador, mas mesmo que seja em sede de ficção literária, nós temos esse dever, e acho que vai sendo feito, de resgatar as memórias perdidas. As memórias foram escamoteadas, as memórias foram deliberadamente mandadas para debaixo do pano. A história da escravatura está mal contada. A história do colonialismo está mal contada. Eu tenho por mim que o nosso Amílcar Cabral, um dos maiores pensadores do século XX, precisa ser divulgado. Num dos meus livros, eu recupero um bocadinho Amílcar Cabral, o pensamento de Amílcar Cabral, que nós não conhecemos. Haverá outros heróis africanos das outras colónias, ex-colónias, à espera de serem resgatados, e os escritores lusófonos, sim senhor, muita da história universal passou pela África, do colonialismo, da escravatura. O meu país foi durante mais de 250 anos. É só nos situarmos que antes da existência do Canal do Suez e do Canal do Panamá, a partir de 1400 e tal, 1500, tudo passava por Cabo Verde e deixou em Cabo Verde um legado extraordinário. A pesca da baleia, por exemplo, que eu fui resgatar, é a Cushnet Avenue, o papel que esse pequeno país teve nesta que foi a maior indústria americana, na globalização, se nós quisermos. A escravatura, que continua a ser, lamento dizer isso, mas a escravatura é quase que um não assunto em Cabo Verde. Em todo o Cabo Verde, se tanto falas da escravatura na Ribeira Grande de Santiago, fora de Santiago, isto é, fora da Cidade Velha, pouco se fala do processo de escravidão, que Cabo Verde teve um papel muito importante. Há outras narrativas esquecidas que valerá a pena contar, se não através da história em si, através da escrita literária, e acredito que vamos, de algum modo, dando essa contribuição. A partir de Moçambique, com o Sr. Miyakoto, Água Luz, Germano Almeida, os nossos escritores cabo-verdianos, vamos fazendo a nossa parte, eu acredito, no conhecimento e na divulgação das memórias da África, que serão simultaneamente memórias do mundo, quando estamos a falar da escravatura, da pesca da baleia, da expansão do catolicismo. Recupero numa das minhas obras a expansão do catolicismo para a costa africana a partir de Cabo Verde. Nessa época,
a diocese que estava sediada em Cabo Verde, era a diocese de Cabo Verde e costas da Guiné, que descia sensivelmente da Mauritânia para a Libéria abaixo. Portanto, a expansão do catolicismo fez-se a partir de Cabo Verde. A história do Brasil contém muito da história de Cabo Verde. A economia brasileira, no meu curso na universidade, eu lembro na disciplina de economia brasileira, tudo o que se fazia em termos de aclimatação em Cabo Verde e sua exportação para o Brasil. O crioulo, não só desses países que nós referimos, Curaçao, Aruba, etc., mas o crioulo, como conceito, é uma criação cabo-verdiana. O crioulo, no sentido de cultura, de música, de papear também, da culinária, esse conceito do crioulo é moldado na Cidade Velha de Cabo Verde. Portanto, nós temos muito, e é a responsabilidade dos escritores lusófonos, em sede de investigação de escrita literária, divulgar essas histórias do mundo que estão aqui no nosso país e nas diversas ex-colónias africanas. Sim. José, como deve saber, este ano celebramos 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco, um mestre da narrativa e das paixões humanas. Como escritor que trabalha com a complexidade histórica e social das suas personagens, sente alguma ressonância ou ponto de contacto entre as inquietações de Camilo e a dos escritores cabo-verdianos? Acha que pode haver alguma conexão entre o estilo de Camilo, não é? Que sempre a sua obra é muito marcada por tragédias, amores proibidos. Ele próprio, Camilo, teve uma vida muito atribulada. Uma reflexão sua nesse sentido? Haverá certamente. Eu me revejo pessoalmente, eu me revejo muito nas obras de Vitorino Nemésio. Adoro esse escritor, infelizmente não sei porquê, ele não aparece, pelo menos não é tão conhecido quanto esses continentais, mas eu tenho por mim que é um dos grandes escritores portugueses, o Vitorino Nemésio, no qual me revejo. Temas como a insularidade, a ilha, o sal a correr nas veias, isso tem a ver comigo. E os outros escritores com que eu referi atrás, por exemplo, Baltasar Lopes, que foi um contemporâneo e amigo pessoal, por exemplo, do Vitorino Nemésio, não poderia distanciar muito deles. Claro. E, portanto, haverá uma ligação. Haverá uma ligação, se quisermos também, com os escritores, sobretudo os nordestinos. A temática nordestina, a seca. Eu morei no Nordeste, estudei em João Pessoa e conheci um pouco o interior, o sertão, que é Cabo Verde. A seca, a fome, a estiagem. Está na temática de vários destes escritores brasileiros e as influências chegaram a Cabo Verde, chegaram até nós. E eu não serei pessoalmente, não tenho pelo menos o mau feitio de Camilo Castelo Branco, mas eu conheço escritores cabo-verdianos com maus feitios. O Arménio tem um bocado do mau feitio, se quiser, no bom sentido, falo no bom sentido, do senhor que não tem papas na língua e que diz tudo. Temos outros também. O Baltasar Lopes teve uma vida amargurada. Baltasar Lopes era muito do Camilo Castelo Branco. Ele teve uma vida amargurada, ele foi perseguido pela polícia do Salazar, do regime antigo, e ele foi perseguido pós-independência, e o fim de vida dele não foi dos melhores. Há uma carta dele, uma carta publicada, onde ele diz: eu vou-me embora desta terra para não me lembrar o quanto amei isto. Diria assim, muitos dos escritores cabo-verdianos, e eu próprio, tirei muito do Camilo e dos outros escritores. Bom, a paixão, as paixões mal resolvidas. O meu próximo romance, aliás, em A Kitchenette Avenue, há uma paixão mal resolvida entre o Chiquinho e a sua amada Nuninha. No próximo livro que eu vou editar proximamente, há uma paixão muito complicada de uma moça vanguardista que decide tentar um casamento com um homossexual que já existia naquela época, sempre existiram,
mas um homossexual disfarçado que, para se ilibar da acusação pública, resolve casar para limpar a honra. E essa senhora, e claro que isso não podia acabar senão numa tragédia. O Camilo trata disso muito bem e eu peguei nesse tema também. Eu, no meu próximo romance, trato um tema também que parece-me que Camilo já tratava esses temas, que é a relação entre a Igreja e o Estado. Tivemos sérios problemas em Cabo Verde, tivemos sérios problemas, e os escritores passaram por isso. O Baltasar Lopes também. A primeiríssima obra do Baltasar, por acaso mal conhecida, é um opúsculo que ele publicou em 1929 na imprensa Beleza, em Lisboa, que tem um título tão sugestivo quanto Cônego Correia, Mulher e Filhos. Ele, através do opúsculo, tenta destruir um cônego que ousou viver maritalmente de casa e mesa posta com uma senhora em São Nicolau. Portanto, esse livrinho, o opúsculo, acabou banido de circulação logo após a publicação, por conta das relações tensas que havia entre a Igreja e o Estado nesse tempo. É sabido que o nosso seminário liceu foi fechado em 1917, 1918, muito por conta do anticlericalismo que existia naquela altura. Esse tema eu recupero no próximo livro. Foi um tema também tratado por Camilo Castelo Brão, a política deturpada ou negligenciada, a reabertura do campo de concentração. Portanto, eu acho que são temas que, sim, nós estamos no mundo lusófono, essa relação vai continuar a existir entre a literatura portuguesa, a literatura brasileira, a literatura lusófona, ao fim e ao cabo, e haverá, sim, admito, muito nos temas que são tratados, até porque alguns desses temas são universais. O amor é universal, as inquietudes são universais e estarão presentes na obra dos autores cabo-verdianos também e dos lusófonos, certamente. Olha, tu agora tocaste num ponto muito interessante, como autores lusófonos, neste caso, de diferentes países, as suas obras podem dialogar umas com as outras. Por exemplo, estou-me a lembrar Jorge Amado, o escritor da Bahia, não é? E que nos trouxe toda aquela componente africana do Brasil, não é? Nos seus romances. De certa forma, Jorge Amado também tem um pouco a ver com a África, não é? Porque Jorge Amado era um admirador da África, da componente africana na formação mestiça do povo brasileiro. Então é extremamente interessante ver como estas diferentes vozes, no fundo, podem dialogar umas com as outras, mesmo quando a moça Mucavela, de Moçambique, disse na sua entrevista que às vezes os países lusófonos vivem virados de costas, não é? Talvez do ponto de vista político, social, mas os escritores, no fundo, terminam relacionando-se uns com os outros. As obras conseguem dialogar umas com as outras, talvez por esse mesmo nexo da língua e de uma história comum. O que é que achas? Absolutamente. Eu subscrevo a afirmação do Mucavela, que eu admiro muito, não conheço pessoalmente, mas já o admiro pela sua insistência, pela sua perspicácia e a forma como ele trata a literatura. E é uma pena, sim, é uma pena que essa história de CPLP, ou dos PALOP, País Africano de Língua Portuguesa, existir, do meu ponto de vista, muito mais no papel do que na prática. No meu relatório da residência, eu pus que foi uma oportunidade, porque o Macavelo foi para Santo Tomé e Príncipe, um outro moçambicano veio para Cabo Verde, para a Ilha de Santiago, uma portuguesa veio para São Vicente, onde eu resido, eu fui para Portugal. Mas é raro, tem sido muito raro, esse intercâmbio que daria sentido aos PALOP. As temáticas, sim, essas serão muito relacionadas, praticamente todos os PALOPs têm 50 anos de independência, fizemos o mesmo percurso, colonização, independência nos anos 75, celebração de 50 anos, alguns desses países
ascender ao multipartidarismo e aí de eleições livres, uns mais adiantados, outros mais tardiamente, mas as temáticas são as mesmas. Debatemos neste momento com os mesmos problemas e, querendo ou não querendo, as temáticas serão as mesmas e era interessante que as cruzássemos, mas não temos espaço para cruzar, a não ser agora esse projeto interessante do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que permitiu algum intercâmbio. Todos nós vamos produzir literatura que interligue o país de origem do escritor e o país que o acolheu para a residência. Isto é muito bom. No passado isso aconteceu. Eu referi-me agora, tínhamos o Porto Grande do Mindelo, aqui em São Vicente, que era o porto de escala por onde passava tudo. E, portanto, os escritores cabo-verdianos, no nosso caso, tinham contacto com o que melhor se publicava na Europa, em Portugal, no caso, e no Nordeste brasileiro, sobretudo, cuja temática era praticamente a mesma como eu referi atrás. Mas tivemos também um senhor que não é tão referenciado como isso, o irmão do Baltazar, o capitão João de Deus Lopes da Silva, que era capitão da Marinha Mercante e que era uma plataforma de distribuição de literatura na chamada Macaronésia. Ele circulava no navio que ele pilotava pela Macaronésia, Açores, Madeira, próprias Canárias e a metrópole, e ele fazia circular a literatura. Eu fui encontrar no espólio dele exatamente o livro do Vítor Nemésio, que ele trouxe para Cabo Verde. Portanto, essas influências existiram sim, continuarão a existir, e é interessante. Era bom que houvesse, sobretudo entre as nossas ex-colónias, agora países livres, mais circulação, que infelizmente não há. Eu agradeço, aproveito agora o Mucavel, que me trouxe aqui. É ele está-me a agenciar, a agência dele, vírgula, está a agenciar-me e a promover um bocado a minha escrita. Há outros cabo-verdianos à espera dessas oportunidades de partilhar aquilo que vai sendo escrito em Cabo Verde, e ainda bem, agradeço já agora o Camões da Venezuela por essa oportunidade, que é também de exumar esses grandes nomes da literatura cabo-verdiana e lusófona, que aos poucos vão ficando no anonimato. Sim. Olha, para finalizar, o teu trabalho, desde a biografia do Padre Fiorini até o romance premiado, mostra um profundo compromisso com a memória coletiva, não é? Na tua opinião, qual é o papel específico, na tua opinião, qual é o papel específico do escritor cabo-verdiano? E vou um bocadinho mais além, e do escritor lusófono em geral, na tarefa de preservar, interpretar e projetar essa memória para o futuro. Achas, primeiro saber se considera, qual é, na tua opinião, esse papel específico que poderá ter o escritor cabo-verdiano e, mais além, o escritor lusófono? Eu assumo, não sei dizer se os meus livros serão considerados romances históricos, não tenho essa pretensão. O que eu sei, eu faço alguma investigação, não sei se referenciou ali na minha biografia que apresentou, eu faço alguma investigação científica. Portanto, muito do que eu escrevo em sede de ficção, eu tento, quando possível, resgatar memórias, sim. É sabido e é lugar comum que quem não conhece o seu passado dificilmente saberá para onde deve ir. Essas memórias têm o valor que têm. A compreensão da nossa identidade, a nossa história passada, de onde viemos, por onde passamos, precisam ser conhecidas. E eu procuro, através mesmo em sede de ficção, e eu acho que deve ser o papel do escritor também, que não sendo historiador, promover o conhecimento da história, das memórias, da sua história, de onde vive, para a compreensão do passado. Hoje em dia, essa história, essas narrativas, está na moda dizer, essas narrativas também vendem-se. E as narrativas podem perfeitamente serem entendidas como ativos económicos de desenvolvimento local. Essas histórias que se contam por aí, quem vai a Roma passa o dia todo a ouvir histórias, narrativas do passado, do César, das catacumbas de Roma, do Coliseu Romano, e os nossos países têm muito disso.
A Roma vive disso. Se quisermos, Lisboa e outros destinos vivem do turismo histórico, do turismo religioso. Eu, que sou formado nas áreas económicas, tenho essa pretensão de promover esse conhecimento. Termino dizendo que o escritor também poderá ter um papel muito importante em ajudar a decifrar os códigos da decifragem da identidade que nos informou e ajudar a conhecer o nosso passado como sustentação para a projeção do futuro que nós queremos para as nossas ilhas. Mas o escritor, não sendo um crítico, um político, no seu sentido mais lato, que vai ao Parlamento discursar, pode também ser um interventor político na partilha das inquietações coletivas. Nós já temos hoje em dia, os nossos países, alguns deles enfrentam problemas sérios. A Guiné-Bissau está lá com problemas sérios. A Angola debate com problemas sérios. A escrita literária poderá ser uma forma de combate. Eu referi-me ao Augusto de Baltazar Lopes no passado, mas a própria claridade foi um instrumento de combate político e de afirmação cultural naquele tempo. Claridade teve um papel político extraordinário. O próprio Amílcar Cabral advertia que a independência dos países precisa ser independência cultural, independência política, independência econômica. Eu ouso dizer que quem iniciou o combate pela independência cultural de Cabo Verde foram os claridosos em 1916. Os problemas com que os nossos países debatem neste momento podem ser combatidos ou pelo menos denunciados através da escrita, da ficção. Portanto, o escritor tem esse papel e eu procuro fazê-lo. O livro de Chinas Iago, como eu referi, é a história recente de Cabo Verde, sem tomar partido. Eu não pretendo tomar partido, mas expor aquilo que é a realidade e denunciar de alguma forma aquilo que não correu bem naquela altura ou que nós perspectivamos que não vai correr bem no futuro, nos nossos países todos, e o escritor, querendo, pode dar uma contribuição a essa inquietação coletiva das populações. Claro. Muito bem. José, muito obrigado. Foi extremamente interessante. Adorei ouvi-lo e, bom, e muito obrigado e felicidades para as suas publicações. Um abraço. Eu que agradeço imenso essa oportunidade, não é todos os dias que nós temos essas oportunidades e eu tento fazê-lo, não por vaidade, mas porque é importante divulgar aquilo que se faz nessas ilhas. Somos um país pequenininho e muitas vezes não temos essas oportunidades. Filho, há poucos dias na Itália, outra vez com a Camões, que tem uma cátedra Padre António Vieira sediada na Universidade de Sapienza de Roma. Fizemos alguns debates sobre essa mesma temática, com esse mesmo estilo, e dá-me prazer, sobretudo, de levar para o mundo aquilo que nós pensamos, aquilo que foi a história desse pequeno país e a contribuição que, sendo um país pequenininho, pode dar no contexto da literatura lusófona e noutros contextos, como foi no passado, e que temos essa pretensão de continuar a ser uma voz no mundo, apesar da nossa pequenez, e a denunciar situações menos desagradáveis. Hoje em dia, eu não esperava ver a repetir, por exemplo, a guerra. Está por aí afora, na Ucrânia, em todo lado, Venezuela, na iminência de uma guerra outra vez. Eu não esperava, sinceramente, ver isso. E quando nós resgatamos, eu, por exemplo, num dos meus livros, 2 deles resgatam a situação da guerra e aquilo que resultou para o nosso país nos anos 40. A minha ilha perdeu metade da população à fome por causa da guerra. Quando trazemos isso à memória, nós estamos a chamar de vejam o que a guerra pode trazer. E, portanto, se pudermos todos nós combatermos essas tendências totalitárias que acontecem por aí, estaremos a dar, através da literatura, uma contribuição, ainda que ínfima, para pôr juízo na cabeça desses senhores que fazem a guerra no mundo. Vamos tentando. Muito obrigado.
Um abraço. Um grande abraço e até breve.